Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, a semana vai chegando ao fim. Hoje é 27 de maio. Veja os destaques do segunda edição. Sem acesso, sem dinheiro. Exclusão digital prejudica brasileiros mais pobres na hora de receber o auxílio emergencial. Saiba mais já já. Pancadão da aglomeração. Polícia acaba com farra na capital. A gente já te conta quantas pessoas estavam fazendo a festa na Zona Norte. Vacinação é ampliada com nova remessa de imunizantes. Veja quem tem direito a receber a primeira e a segunda dose amanhã. Vacina já e para todos os brasileiros tem pressa. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. E a gente começa a segunda edição de hoje falando justamente disso. Uma boa notícia, falando de vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso estado. Foram distribuídos hoje os imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer aqui para os gaúchos. Quem tem as informações, Gabi Lerina, boa noite, minha amiga. Está avançando. Não como gostaríamos, mas é um bom sinal, é uma boa notícia, notícia de esperança. Boa noite. E notícia boa abre jornal, né, Chamari? Sempre. Boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, mesmo com a orientação de que a vacina da Pfizer possa ser distribuída para todos os municípios gaúchos, essa remessa ficou aqui para Porto Alegre de forma exclusiva, totalizando 37.440 doses que vieram do Ministério da Saúde e que vão servir para completar o esquema vacinal de gestantes, puérperas, aquelas mamães que recém tiveram o bebê e também os idosos que já receberam a primeira dose desse imunizante. A Secretaria Estadual da Saúde afirmou que este é um lote pequeno e que, portanto, então, vão aumentar de forma proporcional a distribuição de doses da AstraZeneca/Oxford para os outros municípios gaúchos. Agora, uma outra excelente notícia, meu amigo Chamari. O Instituto Butantan, lá em São Paulo, anunciou que retomou hoje a produção da Coronavac, depois que aqueles insumos que estavam em falta desembarcaram aqui no Brasil. Então agora a expectativa é de que em 22 tenhamos a produção de 5 milhões de doses da Coronavac. A última remessa entregue aqui para o Rio Grande do Sul faz quase 10 dias, foi em 18 de maio, Chamali. Daqui a pouco eu trago mais boas notícias, a lista de quem pode se vacinar em quais municípios. Já, já. Tá combinado, Gabi. Daqui a pouco a gente volta para a redação para conversar com a Gabi Lerina sobre vacinação. Agora, olha só como a pandemia nos afeta ainda. A gente fala sobre o agravamento de toda essa crise sanitária. Santa Vitória do Palmar, lá no sul do estado, fechou o comércio a partir das 6 da tarde de hoje, incluindo farmácias, mercados, restaurantes e também distribuidoras de gás. Só teleentrega pode funcionar na cidade. Clínicas médicas e veterinárias só podem atender casos de urgência. A medida vale até às 6 da manhã da próxima terça-feira, uma espécie de lockdown para tentar controlar o avanço da doença lá em Santa Vitória do Palmar. A gente fala agora de um outro problema da pandemia, um problema social mesmo, que afeta muita gente, muitas famílias gaúchas. Eu estou falando da exclusão digital, esse impacto na concessão do auxílio emergencial. Muita gente ainda não recebeu o direito que tem. Os mais pobres, as famílias mais humildes, tiveram muito mais dificuldade por falta do quê, gente? De celular e acesso à internet. Os dados são de um estudo divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. As informações com a Lu Coleman. Boa noite, Lu. Boa noite, Chamali. Pois é, são cerca de 47 milhões de brasileiros que estão excluídos desse mundo digital, mundo virtual, e aí, por causa disso, acabaram não tendo acesso a este auxílio. Segundo a pesquisa, entre os motivos de não conseguir acesso a esse benefício, 7% alegaram que não tinham telefone celular. E aí, nas classes D e E, ou seja, famílias de mais baixa renda, esse número já sobe a 20%, ou seja, sem telefone celular. 9% admitiram que tiveram problemas de acesso à internet, na conexão, e 12%
não compreenderam, não conseguiram usar o aplicativo Caixa Tem. E aí, quando a gente olha para as classes D e E, essa incompreensão, essa falta de conhecimento sobe para quase 30%. Ou seja, a cada 10, 3 não conseguiram usar o aplicativo. Vamos ver aí na reportagem. Desempregado, Hamilton mora na rua. Sem celular, ele não conseguiu obter o auxílio emergencial. Não tenho meio de contato, né? Como internet, essa coisa assim. Por não fui conseguir, acabou a inscrição, tinha um certo limite. O dinheiro traria dignidade. Eu ia dar início a um aluguel, né? Um aluguel social, alguma coisa assim, numa pousada, né? Já dava para se reerguer um pouquinho, né? Édio se vira do jeito que dá para sustentar os 2 filhos. Ele e a esposa tentaram o benefício do governo federal, mas por causa da conexão precária de internet, o processo não foi concluído. Fiz o passo a passo ali e no final veio um código. Demorei para botar o código e ficou na análise. Hamilton e Édio dão nomes e rostos a um grupo excluído do mundo digital. Justamente quem mais precisa do auxílio. A conclusão é de um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Uma coisa que podia ser feita é observar esses obstáculos, né, e tentar diminuir, tentar tornar esses obstáculos mais transponíveis para que a tecnologia tenha um papel, de fato, funcional e não que acabe excluindo pessoas por um problema de, por exemplo, uso inadequado da tecnologia. Em nota, a Caixa informou que todo o planejamento estratégico para o pagamento do benefício foi pensado nos menos favorecidos e que, além do uso digital, o banco disponibiliza saque em agências e lotéricas. E quem não precisa desse dinheiro do auxílio emergencial faz o quê? Pancadão em Porto Alegre. É verdade, gente. Mais de 400 pessoas foram flagradas numa festa proibida num bar, num muquifo desse tamaninho na zona norte da cidade. Veja no Giro de Notícias. A festa era regada a muita bebida alcoólica e nenhuma proteção sanitária. O bar foi interditado e o proprietário do local foi autuado por violar a regra do decreto municipal. Um ladrão de carro foi preso pela Guarda Municipal e Brigada Militar em Canoas. Ele foi perseguido pela BR-116 depois de roubar o HB20 de um motorista de aplicativo. 3 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público no norte do estado. Uma servidora da Prefeitura de Dona Francisca teria facilitado a fraude no município. O dono e o gerente de 2 empresas de Frederico Westphalen também foram presos. Segundo a investigação do MP, eles fazem parte de um cartel que combinava preços para serem oferecidos nas concorrências. A Polícia Civil de Viamão prendeu o assassino do jovem de 18 anos morto em uma parada de ônibus em janeiro. Criminosos em um Onix prata estavam assaltando pedestres quando abordaram Augusto Rodrigues da Silva. Ele foi baleado e morreu no local. O criminoso de 24 anos estava em liberdade provisória e já tem antecedentes por homicídio e roubo. E a gente fala agora de combate ao racismo. O Carrefour fechou acordo com a viúva de João Alberto Freitas, homem negro morto em uma ação dos seguranças do supermercado aqui em Porto Alegre. Esse foi o 9º e último acordo que ainda estava pendente com os familiares da vítima. 8 membros da família já receberam a indenização. Os 4 filhos, a enteada, a neta, a irmã e o pai de João Alberto. A empresa também afirma que mudou políticas internas para aumentar a inclusão e combater o racismo. É esse o caminho para tentar fazer justiça e equilibrar realmente as relações sociais aqui no nosso país. Agora, a notícia é de um crime nojento. Olha, virou réu por crime sexual um médico, um ginecologista que atuava em Canguçu, aqui no sul do estado. Pelo menos 4 mulheres foram vítimas desse crápula. Desde que o caso veio à tona essa semana, mais denúncias não param de chegar na delegacia do município. Essa mulher conta que foi abusada pelo ginecologista durante um exame. Pediu para mim deitar na maca, tirar a roupa, começou a pôr a mão na minha cintura e começou a me massagear, dizendo que era necessário lubrificar. Ela não retornou mais ao consultório dele em Canguçu, no sul do estado, e procurou por outra profissional. Sem eu falar nada, ela me perguntou, ele te examinou sem luvas?
E eu disse que sim. E ela disse que já tinha ouvido relatos de vários pacientes contarem para ela que era de praxe dele examinar os pacientes sem luva. Ao menos 4 mulheres foram à polícia para registrar os abusos cometidos pelo ginecologista. A investigação ocorreu ao longo do ano passado. O delegado disse que as vítimas não se conheciam e que todas relataram a mesma forma de violência. Ele atua há muitos anos aqui em Canguçu, tanto no seu consultório particular como no Hospital de Caridade de Canguçu, atendendo pelo SUS. O homem foi indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. Ficava muito fácil para ele cometer os abusos em razão de que o próprio exame ginecológico já deixa a vítima, a paciente, mais exposta, né? Agora, em maio, a denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça e o médico virou réu. O caso foi revelado para incentivar outras mulheres a denunciarem. Pelo menos 10 novas vítimas já foram à delegacia desde quarta-feira. Sentença máxima para ele. Agora a gente muda um pouco de assunto, falamos de esporte. Olha, a atuação colorada não agradou, não convenceu os torcedores, mas o Inter seguiu para as oitavas de final da Libertadores da América. Não faltaram oportunidades. Pelo contrário, o Inter finalizou 21 vezes contra o gol adversário. O problema é que nenhuma bola entrou. A alegação é que os bolivianos, que foram lanternas do grupo, vieram só para se defender. Mas o Always Red também teve chance e o placar não foi diferente graças ao goleiro Marcelo Lomba. O Inter se classificou como primeiro colocado no grupo B com 10 pontos. O pior desempenho entre os primeiros colocados na série de grupos da Libertadores, o que só aumentou a desconfiança e as críticas ao técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Ramírez está sob pressão, mas continua na Libertadores. Agora uma notícia triste, gente. Morreu hoje em Curitiba o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, que também foi governador do estado do Paraná. Aos 83 anos, ele não resistiu a complicações de uma doença renal crônica. Lerner foi o responsável pelo projeto de revitalização da Orla do Guaíba e será homenageado. A Prefeitura da capital gaúcha divulgou agora à tarde que o trecho 3 da Orla vai receber o nome dele. No local também vai ser instalado um busto de Lerner. Esse trecho será entregue aos porto-alegrenses no mês de agosto. E daqui a pouco, no SBT Brasil, tem uma reportagem sobre o legado e a obra de Jaime Lerner aqui para os brasileiros, especialmente para os gaúchos. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, como manter a saúde no ambiente de trabalho. Dicas para melhorar a qualidade de vida e a produtividade. E ainda, aumenta grupo de pessoas com direito a receber a vacina contra a Covid, Gabi Lerina. Isso mesmo, aqui na capital aumentou o número de comorbidades que dão direito a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E eu falo também sobre o giro da vacinação, daqui a pouco. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, pessoal, vamos a uma dica show para as mamães e os papais? Eu vou apresentar para vocês as toalhas umedecidas Crescento. Elas têm fórmula suave, que não agride a pele dos bebês. Tem mais de 90% de água em sua composição. As toalhas serão a sua nova companhia na hora da troca de fralda e no dia a dia. Elas não contêm álcool etílico em sua fórmula. São dermatologicamente testadas. Têm extrato de aloe vera e não possuem proteína do leite, reduzindo o risco de alergias. Elas vêm em 2 apresentações, com 50 unidades e 100 unidades. É o toque de carinho que faltava para o seu bebê. Garanta já o seu pacote por apenas R$ 5,99 com 50 unidades ou R$ 9,99 com 100 unidades. Sempre no cartão de vantagens. Visite a farmácias associadas mais próxima de você. Olha, pessoal, a gente agora vai corrigir uma informação que demos há pouco. Santa Vitória do Palmar, lá no sul do estado, vai fechar o comércio a partir das 6 da tarde de amanhã, sexta-feira, diferentemente do que dissemos. A medida vale até às 6 da manhã da próxima terça-feira, para evitar justamente o aumento dos casos de Covid.
E olha, quando o assunto é saúde no trabalho, é assim. Onde tem cuidado, tem desenvolvimento. Quer entender melhor? Confira na reportagem. Quando a gente fala em promoção à saúde, vem à mente a questão da alimentação equilibrada, exercício físico, mas é muito mais do que isso. E eu vou pedir para o Antonino Germano, gerente de saúde do SESI RS, para explicar para a gente. É isso aí. Na verdade, quando a gente pensa em saúde ou em promoção da saúde dentro de um ambiente de empresa, de um ambiente corporativo, isso se torna até um pouco mais complexo, porque a gente tem que pensar quais, de fato, são os desafios dentro de um ambiente empresarial. O primeiro desafio vem do caixa. Em muitas empresas, hoje, o maior custo depois da folha de pagamento é, de fato, a rúbrica com custo de saúde, plano de saúde, afastamento de saúde. Minimizar fatores de risco no ambiente de trabalho deve ser prioridade. Mas sabia que as doenças ocupacionais não são as principais causas de afastamento? Diabetes e hipertensão estão na liderança. O primeiro passo é fazer um diagnóstico da situação de saúde. Tu vai descobrir, por exemplo, que naquela empresa tem um alto índice de hipertensos e daqui a pouco, em vez de tu investir, vamos dizer assim, num programa antitabagismo, você vai ser mais assertivo se investir num programa de nutrição. Sem esquecer dos fatores sociais. O convívio em casa, os fatores psicossociais, o acesso a saneamento básico, né, o transporte, tudo isso influencia a saúde de uma pessoa. Isso ele leva dentro da empresa. E o que isso tem a ver com produção? Tudo. Isso está intimamente conectado com a produtividade da empresa, porque se tu faz essas intervenções, tu abaixa os afastamentos, tu abaixa o custo com saúde. E isso se reflete também no teu custo de produção. Como é importante a gente falar sobre saúde integrada. Se você quiser saber mais sobre isso e outros assuntos relacionados à saúde no trabalho, participe do SESI Conecta Saúde. É só acessar sesiconectasaude.com.br e fazer a sua inscrição de forma gratuita. Grande parceria com todo o time do SESI Saúde. Agora vamos saber como está a vacinação amanhã em Porto Alegre e também Canoas, aqui do ladinho. Tem mudança nas idades e também nas comorbidades. E a comorbidade parece que foi ampliada aqui na capital gaúcha, né, Gabi? Isso aí, já chegou lá. Vamos começar a falar de Canoas primeiro, Chemari, porque lá a novidade é a ampliação da faixa de vacinação. Pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades já podem se dirigir a uma das 23 unidades de saúde para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Professores da rede municipal que ainda não receberam a primeira dose também já podem ir até as unidades de saúde para receber a vacina. Lembrando que gestantes ainda segue suspensa a imunização desse grupo lá no município que é colado aqui em Porto Alegre. Sobre a capital, ampliou então a lista de comorbidades de vacinação, pulou de 22 para 30 comorbidades, ou seja, doenças crônicas. Então é o seguinte, maiores de 18 anos com esses problemas de saúde já podem receber a primeira dose. Também foi ampliada a idade de pessoas com deficiência permanente grave e já podem se imunizar, ou seja, subiu de 55 anos ou mais. Quem faz parte dessa faixa etária também já pode se dirigir aos postos de saúde. Claro que a lista completa com as unidades de saúde aqui em Porto Alegre você encontra no nosso Facebook do SBT RS. Já as gestantes e puérperas que ainda não receberam a primeira dose do esquema vacinal vão ter que ter um pouquinho de paciência, Chamali, e aguardar até a terça-feira. Meu amigo Chamali. Tá certo, Gabi. Olha, amanhã a gente vai conversar aqui com a Gabi sobre a possibilidade de ampliar a vacinação por idade, né? Estamos vivendo essa possibilidade. Amanhã a gente vai combinar, vamos trazer os detalhes para o pessoal que está nos acompanhando. Tá todo mundo esperando por isso. Tá todo mundo esperando. Boa noite, minha amiga. Valeu. E olha, gente, antes de encerrar, tem alerta da previsão do tempo já para as próximas horas. Na fronteira oeste, a frente fria que está se formando provoca chuva já na madrugada. A precipitação se espalha durante o dia e à tarde pode ter chuva forte, principalmente na metade norte. Os acumulados devem ficar entre 50 e 100 milímetros. Já a temperatura fica mais amena, com máximas em torno dos
20 graus, tá? Imagens ao vivo agora da Lua, aqui no alto do Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. A todos uma ótima noite de quinta-feira. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h40, André Har, Glauco Paz e todo o nosso time no SBT Rio Grande. A gente se fala 7h20 da noite para o nosso Sextou com todas as informações sobre a vacinação dos gaúchos. Tchau, tchau.